obrigado, engenheiro Pedro Miranda, por ter aceitado o nosso amável convite para esta rubrica. E a primeira pergunta que lhe lanço é, para criar uma marca como a Siemens, em que os equipamentos têm de ir em encontro às necessidades das famílias, acaba por ser a característica essencial de todos os equipamentos. E o que é necessário para estar na equipa da Siemens e pertencer à vossa empresa? Então, muito bem, muito boa tarde. É com todo o gosto que faço essa entrevista consigo e com a vossa organização. E também aqui já um abraço para toda a comunidade da Universidade de Coimbra. Eu gostava primeiro de enquadrar a sua questão no que é que seria preciso para pessoas que já estão dentro da nossa empresa. Portanto, primeiro de tudo é a competência técnica, portanto, a competência específica, tanto seja a nível da gestão, ou da engenharia, ou das tecnologias de informação, é muito importante as pessoas sentirem-se bem com o que sabem, tecnicamente, porque, no fundo, a entrada na nossa empresa requer uma especialização anterior à formação interna, mas é muito importante essa capacidade de ter uma competência técnica bem estruturada, seja ela na área de gestão, ou de engenharia, ou outra. Segundo, é muito importante haver espírito de cooperação e colaboração entre as pessoas. Portanto, isto é um tema muito importante. Portanto, a maneira como as pessoas trabalham em equipa é determinante para o sucesso da empresa. Portanto, todos nós temos a nossa competência técnica, mas temos que saber trabalhar em conjunto e, portanto, nas universidades e nos politécnicos é muito importante os trabalhos de grupo, porque dão muita experiência de como é que se faz o balanceamento entre o que é que a pessoa quer e o que é que o grupo quer. E, portanto, aqui acho que este tema cada vez é mais importante e eu gostaria de pô-lo também num contexto do Covid. Como sabem, o teletrabalho veio abrir agora um modelo de cooperação, portanto, offline, no fundo não é presencial, e, portanto, aí muito mais importante porque temos de trabalhar em grupo sem estar presenciais, portanto, sem estarmos na própria empresa, e isto passou a ser determinante para agora e para o futuro. O terceiro ponto é que tem que haver muito empenho. Portanto, empenho, dinamismo, muita flexibilidade. Portanto, flexibilidade dentro do posto de trabalho é importante. Portanto, a pessoa está disponível para fazer trabalhos em outros países, noutros horários, com outras pessoas. Portanto, aqui há muita importância saber o inglês ou saber uma outra língua. Portanto, começa a ser muito relevante, além da competência técnica e do espírito de equipa, de trabalhar em equipa, é também ter uma língua. Essa é a língua que nós escolhemos, como se sabe, não é o alemão, é o inglês, mas se houver pessoas a saber falar espanhol, francês, alemão e por aí fora, têm com certeza orientação para grupos de trabalho para esses países. Uma quarta característica é gosto pela inovação. Portanto, gostar de fazer coisas novas. Portanto, nós somos uma empresa moderna, virada para a frente, estamos sempre na crista da onda da inovação, dos produtos de qualidade, com inovação. Portanto, tem que haver aqui uma apetência para as pessoas quererem criar algo novo, algo inovador, e, portanto, isto está muito presente. E agora, para não me alongar, também é importante a pessoa ser orientada para resultados. Portanto, no fundo, nós somos uma empresa muito bem organizada, mas temos que ter resultados, sejam eles resultados do ponto de vista tecnológico, sejam do ponto de vista de gestão, sejam também do ponto de vista do resultado perante os nossos clientes. Portanto, eu acho que estes 5 elencam bem, desde a competência até aos resultados que nós temos com os nossos clientes. E os resultados económicos que nós, portanto, obtemos como empresa são determinantes para as pessoas se sentirem bem na nossa empresa. Lá está, acho que passou aqui por uma série de características que são essenciais e, aliás, são importantes desenvolver pessoalmente durante a licenciatura. E agora falando um pouco mais sobre a sua carreira, agora, neste momento é presidente executivo e administrador das Siemens em Portugal. E assim que entrou nesta posição, quais é que foram os maiores desafios que enfrentou? Bem, como qualquer novo posto dentro de uma multinacional, e é importante saber que as carreiras dentro das multinacionais têm uma sequência muito lógica. Por exemplo, eu, quando terminei a minha licenciatura em Engenharia, fui trabalhar para uma fábrica. Portanto, no fundo, o meu início de carreira foi sempre da área tecnológica, da área fabril, da área de produção, e, portanto, houve uma evolução da área de fabril para a área de tecnologia de produtos, para a área de gestão de projetos, para a área de gestão de vendas.
para áreas de gestão de projetos multinacionais e quando a pessoa chega a um determinado nível de experiência e de competência, tem com certeza essas possibilidades de gerir empresas muito grandes, como é o caso da Siemens Portugal, que tem cerca de 2.800 empregados, neste momento. Portanto, um dos primeiros pontos que eu fiz foi, tive um pensamento estratégico para a empresa. Portanto, em vez de começar logo a trabalhar, e, portanto, no fundo, o dia-a-dia de um executivo, o que eu fiz foi olhar para a empresa e ver quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos fracos, quais eram as oportunidades, quais eram as ameaças, qual era o nosso posicionamento em determinado vertical dentro do país, qual é que seriam as nossas vantagens perante os concorrentes e fazer uma análise muito detalhada dos nossos clientes. Portanto, em vez de começar logo a gerir, eu parei no início, nos meus primeiros 100 dias, para, no fundo, tornar a fazer aqui uma leitura sobre o ponto de situação atual, qual é que seriam as ambições estratégicas da empresa, portanto, no fundo, um plano estratégico, e que foram baseados em três pontos que eu posso, talvez, até explicar e assim fica mais claro. Primeiro de tudo, crescer. Portanto, nós já éramos líder de mercado na altura em que eu tomei posse, em alguns segmentos de mercado, não em todos. Como sabe, nós estamos na área da indústria, na área das infraestruturas, na área da mobilidade e também noutras áreas como a energia e a parte da saúde. E, portanto, éramos já líderes em alguns desses segmentos, mas a ideia que eu tive, quando eu digo eu, é a equipa de gestão, a que eu passei a liderar, foi como é que nós podemos passar de uma posição de liderança do mercado para uma posição de crescimento pós-trabalho. Portanto, nós tínhamos, quando eu entrei, cerca de 1.500 pessoas. Nós, neste momento, temos 2.800. Portanto, quase que duplicámos o número de empregados nas Siemens. Portanto, o nosso objetivo é chegar aos 3.000 empregados este ano. Portanto, passar de 1.500 em 2016 para 3.000 em 2021. Portanto, nestes 5 anos, duplicar os postos de trabalho e postos de trabalho altamente qualificados. Um dos pontos importantes é que nós tentamos crescer com qualificação. Neste momento, a nossa empresa em Portugal tem cerca de 80% de todos os seus empregados são licenciados. Portanto, tem o grau de licenciatura ou tem o grau de mestrado ou de doutorado. Isto é muito importante, porque nós criamos aqui uma geração de novas admissões altamente qualificadas e, portanto, tudo o que tem a ver com tecnologias de informação, com inteligência artificial, com data analytics, com as novas tendências dos negócios, nós temos agora neste momento uma empresa que fez essa convolução, no fundo, de ser uma empresa mais industrial para ser uma empresa mais de software, uma empresa mais de aplicação de inteligência nas máquinas do que propriamente vender equipamentos. Portanto, esse foi o meu primeiro objetivo, foi crescer. Segundo, os clientes. Portanto, era muito importante nós melhorarmos o nosso índice de satisfação dos clientes. E, portanto, eu tomei a meu cargo uma ação relacionada com as contas de grandes clientes. Portanto, nós enfocámos em contas, em grandes contas, criámos equipas dedicadas para resolver problemas dos nossos grandes clientes e isso teve um impacto muito grande no feedback que nós recebemos desses clientes, a nível da satisfação, da nossa compreensão dos seus desafios, como é que nós pudemos acompanhá-los no modelo decisório para a aquisição de equipamentos ou de soluções e por aí fora. Portanto, muito importante a parte dos clientes. E a terceira parte, que foi muito importante, que é a tecnologia. Nós somos uma empresa, e quando os nossos clientes vêm falar connosco, nós somos consultores e somos fornecedores, mas somos, no fundo, tecnólogos. Portanto, nós resolvemos os problemas das fábricas, dos hospitais, dos aeroportos, das utilities, de uma forma tecnológica. Portanto, foi muito importante que nós criássemos os chamados centros de competência técnica e temos, neste momento, mais de 15 centros de competência técnica muito específicas para a aplicação de software, para a aplicação de verticais, portanto, de edifícios, de indústria 4.0. Portanto, nós criámos não só o aumento dos quadros, mas também de centros de competência técnica. E, portanto, isto foi um journey nestes últimos 5 anos, portanto, aumento do número de empregados qualificados,
No fundo, o enfoque no cliente. E terceiro, a criação de centros de competência que são muito importantes para o futuro. E para finalizar, são os resultados. Porque a empresa tem que ser, como é óbvio, muito responsável e tem que ser inovadora, mas também tem que apresentar resultados aos seus acionistas. E, portanto, aqui há uma grande responsabilização sobre os exercícios anuais da atividade e nós conseguimos, ao longo destes 5 anos, provar que somos, na realidade, acima da média. Falou agora e deu realmente mesmo um insight muito bom de como é que entrou e abraçou este desafio novo. E agora falando um bocadinho da sua carreira fora de Portugal, e a sua carreira é marcada por ser uma carreira internacional de excelência. E qual é que acha que são as características que uma pessoa tem que ter para ter uma carreira internacional de sucesso e realmente que deixe um bom impacto por todas as empresas que passe? Eu penso que todas as carreiras são diferentes. Portanto, eu não posso estar a dar aqui, e depende muito de pessoa para pessoa, depende em que país é que as pessoas nasceram. É óbvio que um jovem que tenha estudado nos Estados Unidos e começado a carreira nos Estados Unidos, com certeza que tem menos handicaps de outro jovem que tenha estudado na África. Portanto, é muito importante e relevante o país onde a pessoa cresceu e onde a pessoa estudou. Portanto, isto é significativo. Mas também, na minha parte, eu sempre disse que queria fazer uma carreira internacional. Portanto, a carreira internacional para mim não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Eu sempre disse que queria ir trabalhar para fora de Portugal, já no tempo em que sair de Portugal não era tão moda como agora, mas eu, desde o início que disse, tinha muito interesse em ir trabalhar para a Alemanha, quando estava nas Siemens, tinha muito interesse em trabalhar nos Estados Unidos e noutros países. Portanto, eu tive uma apetência para sair do meu comfort zone, ter alguma coragem para fazer isso. Portanto, quando a pessoa sai, geralmente sai em idades muito novas e tem que ter risco. Portanto, sem risco não há carreira internacional. Nós podemos ir para um país que tenha uma convulsão política ou tenha uma convulsão económica, e isto também é um risco. Ou podemos ir para países que tivemos a sorte de estar em crescimento e crescer com esse próprio país. Portanto, difere muito o país que nós escolhemos para começar a carreira. Isso pode ter a ver com a língua. Portanto, eu na altura já falava muito bem inglês e, portanto, sentia-me à vontade no mundo anglo-saxónico e daí começar a minha carreira até na América, nos Estados Unidos, e depois também mais tarde trabalhei em Inglaterra. Mas quando aprendi alemão, numa segunda fase, senti-me muito à vontade por ter trabalhado na Alemanha. Portanto, na carreira total, eu tive cerca de 17 anos a trabalhar fora de Portugal. Mas sou português, de gema, portanto, o meu coração é português, a minha alma é portuguesa, mas as carreiras internacionais são mesmo assim, não é? São feitas por vários portugueses, cidadãos como nós, que estão lá fora a dar o melhor. Eu não queria dar aqui o que é que devem fazer e não. Estou só a dar a minha experiência. Portanto, é muito importante ter coragem. Eu já disse, ter determinação. Portanto, a pessoa não pode... Nada é oferecido quando se está numa carreira internacional, tudo é ganho. Geralmente, em contextos internacionais, a pessoa tem que valer por si só, portanto, não tem aquele background de ter colegas que estudaram consigo ou que, inclusivamente, podem ajudar. Portanto, a pessoa tem que ter uma abertura fora do conforto, apesar do português, até por natureza, ser muito flexível e gostar de trabalhar nesses ambientes. Portanto, eu conheci vários portugueses de várias zonas do país que trabalham lindamente em países muito desenvolvidos como pouco desenvolvidos. Portanto, o português tem talvez uma alma muito interessante, que, por exemplo, não é parecido com os espanhóis nem com os franceses. Portanto, nós somos muito mais permeáveis a lidar com outros povos. Isto também já vem da nossa longa história. Não se esqueçam que nós temos 900 anos de história e ficou aqui alguma coisinha do DNA dos descobrimentos e de todos os imigrantes que ao longo dos anos fizeram as suas carreiras. Portanto, na minha ótica, acho que coragem, determinação e convicção. Portanto, a pessoa quando começa tem que ter convicção. E, portanto, não é fazer uma carreira amorfa, é fazer uma carreira dinâmica, com risco. Todas as promoções que eu tive nestas empresas foram sempre promoções com risco associado. Ninguém é promovido para lugares que estão feitos. Os lugares são feitos pela pessoa.
E, portanto, isto é o único, vamos lá, conselho que eu poderia dar, um pouco dentro da sua ótica da pergunta, portanto, a quem me está a ouvir, é que há que ter a coragem, mas há que também arriscar e há que acreditar. Há que acreditar, e isto é muito duro quando a pessoa tem uma carreira que está a nível internacional, tem outras condicionantes, não são as mesmas de ter portanto, um emprego das 9 às 5, portanto, a pessoa está basicamente empenhada na função que está a fazer. Portanto, a minha carreira foi toda feita de desafios que na altura eram muito complicados para mim e eu consegui até certo ponto vencê-los, tornei-os em oportunidade, passei para outros desafios, às vezes ainda mais, como é que diziam às vezes, então, oh Pedro, então como é que tu te vais meter nisso? Epá, isso é uma área completamente difícil e que é preciso muitos investimentos. Não, mas isso era uma convicção que eu tinha. A pessoa tem que fazer também um cálculo se está apto para conseguir fazer esses saltos, né? Mas o que eu queria dizer, talvez aqui mais importante, é tudo depende da coragem, do dinamismo, do empenho e também de estar disponível para falhar. Quer dizer, quanto menos falhar, melhor, não é? Mas as pessoas não podem ir para empregos que sejam todos simples. Nada acontece. Se a pessoa ficar sem challenges, sem os chamados desafios, nada acontece, porque a pessoa não está a mudar, não está a fazer coisas novas, não está a criar equipas. Uma das coisas muito importantes que me facilitou foi aprender a trabalhar com pessoas que pensam diferente. Eu estou a falar dentro da competência que eu já falei, que tem que ser elevada. Mas saber ouvir, saber recuar perante um argumento na sala que seja melhor, que seja técnico ou de gestão, de outra pessoa. Portanto, isso às vezes é difícil para as pessoas recuarem e admitirem que podem melhorar com esse novo feedback e também ser muito transparentes. Epá, eu penso que se há coisa que é mais importante num CEO é a transparência. A transparência é poder hoje em dia. Quanto mais o CEO é transparente, diz o que pensa, é óbvio que diz as coisas sensatas, não é? Mas diz o que pensa, acarreta uma autoridade que, no fundo, as pessoas veem isto tem a ver com o que ele está a dizer. Não estamos aqui a contar uma história ou a tentar influenciar as pessoas, estamos a dizer as coisas como elas são. Eu penso que isso são tudo requisitos que, numa carreira internacional, fazem muito sentido. E tocando aqui numa parte que falou mesmo, agora já no final, sobre as pessoas com diferentes opiniões e com diferentes pontos de vista, já passou por países, como falou, dos Estados Unidos, também sobre o Qatar, também Dubai, e como é que é liderar equipas em países que têm culturas tão distintas e com pessoas também um bocado mais diferentes daquilo que estamos habituados no nosso dia-a-dia, por exemplo, aqui em Portugal? Você tem toda a razão quando dizem que são diferentes de Portugal, porque são. Por exemplo, nos Estados Unidos, a cooperação é muito pragmática. Portanto, os americanos são muito transacionáveis nos pontos de vista e naquilo que fazem entre eles. E as equipas são formadas de uma forma também calorosa, mas muito transacionável. No fundo, são equipas que estão juntas para resolver um problema e daqui a um ano vão outras equipas fazer outras coisas. Portanto, nos Estados Unidos, para ser bem sucedido, tem que se adaptar muito bem ao grupo que está a fazer o tema. Por exemplo, na Arábia Saudita, ou no Qatar, ou no Dubai, ou no Médio Oriente em geral, são relações muito hierárquicas e institucionais. Portanto, a cultura muçulmana é muito forte. Portanto, nós temos que nos adaptar à cultura muçulmana, temos que respeitar quando eles rezam, temos que respeitar quando é o Ramadão, quando é a parte toda do tratamento social entre as pessoas. Portanto, aqui é muito importante, para ser bem sucedido nas Arábias, é perceber a cultura e saber que aquilo não é os Estados Unidos nem a Europa. E, portanto, nós temos que fazer tudo dentro daquele ambiente. Na Índia, por exemplo, onde eu também trabalhei, as coisas são completamente colaborativas. Toda a gente manda, toda a gente colabora, portanto, é uma situação completamente diferente de uma situação autoritária. É uma situação muito mais de gestão participativa. Portanto, o que eu iria dizer é,
o melhor que nós temos a fazer quando temos estas experiências é adaptar-nos, respeitar a cultura, ver, nunca perder de foco que é preciso fazer, que é preciso entregar aquilo que é necessário, mas ser muito mais flexível, ser muito mais participativo até socialmente. Por exemplo, trabalhar em Londres é como trabalhar nas Nações Unidas, portanto, há 100 e tal nacionalidades em Londres, portanto, é a mesma coisa que estar a trabalhar em que toda a gente se sente londrino. O mesmo não é, por exemplo, trabalhar na China, onde trabalhei em Pequim e em Xangai, em que há uma situação muito militar do ponto de vista do trabalho. Portanto, há a hierarquia muito rígida, há uma obediência ao chefe, as coisas são todas feitas através de planeamento, toda a gente concorda e há muito pouca discussão, inclusive, portanto, dos temas. Não quer dizer que os temas não sejam discutidos tecnicamente, mas a hierarquia do pensamento e da maneira de gestão é muito direta. Portanto, eu com isto penso que corri aqui dos Estados Unidos ao Médio Oriente, à Europa, também à Ásia, que são tudo mercados que estão disponíveis para vocês, não é? com grandes diferenças, e que cada um tem que escolher o caminho melhor para ele próprio e para a família. E lá está. E agora, falando aqui um bocadinho de uma forma geral, já passou por vários pontos importantes. Quais são para si os conselhos que têm para os estudantes universitários que estão agora a entrar no mercado de trabalho? Eu diria que muito importante é o enfoque. Portanto, vocês terão que estar enfocados numa determinada oportunidade. Portanto, dizer eu gosto de trabalhar naquela área é a minha vocação, é aquilo que eu quero fazer. Portanto, fazer trade-offs em vocação é mau, porque a pessoa vai acabar por fazer algo que está contra a natura e que não é natural. Portanto, se a pessoa estudou uma especialização ou acha que aquela área deve ser uma área que lhe interessa, deve enfocar nessa área. E só passar para uma segunda área se não houver mesmo possibilidades. Portanto, eu penso que às vezes é difícil as pessoas escolherem exatamente aquilo que querem, mas é importante primeiro ter o enfoque naquilo que se gosta de fazer e que se sente ter capacidade. Segundo ponto, ser muito flexível. Hoje em dia, para entrar no mercado de trabalho, flexível. Portanto, tudo o que seja... se pode trabalhar em grupos, se pode trabalhar fora de horas, se pode trabalhar em grupos internacionais, pode ir um mês ou dois fazer uma especialização fora, é dizer sempre que sim. Porque sem fazer isso, as oportunidades também começam a ficar curtas. A pessoa se quer fazer o que gosta. E depois, não, mas eu só vou para aí se isto e aquilo. Portanto, no início convém ser muito flexível. E, portanto, isto também vai-se aprender, vai-se ter um contacto muito, muito importante. E o terceiro ponto que me parece ser importante é a resiliência. Portanto, nós, quando entramos, temos sempre grandes sonhos e portanto, às vezes não gostamos do chefe ou não gostamos da equipa. Temos que aguentar, porque as empresas têm as suas idiosincrasias próprias. A resiliência é aquilo que nos difere de termos sucesso nestas empresas. Portanto, eu acharia que nesta fase até da pandemia, fazer o que se gosta, enfoque naquilo que se gosta. Segundo, ser flexível. E terceiro, ser muito resiliente. Resiliência é também commitment e, portanto, o chamado dar ao litro. Eu acho que isso são tudo elementos muito importantes para que a primeira experiência seja pelo menos uma lufada de ar fresco na vossa primeira experiência pós-universitária. Os seus conselhos acho que são bastante valiosos e vão ser usados por muitos estudantes da Universidade de Coimbra. E agora, com uma pergunta final, nós neste momento estamos a passar para a pandemia, está a fazer agora quase um ano, está a fazer um ano que entramos e o setor empresarial ficou, de certa forma, muito afetado. Quais é que acha que foram as lições que as empresas tomaram durante este período todo? Ótima pergunta, e a minha resposta seria, primeiro, as empresas tiveram que ser muito mais rápidas a resolver os problemas. Portanto, ser lento na pandemia demonstrou-se que foi um erro crasso. Portanto, rapidez, isto é, em flexibilizar o que é que se faz, como é que se faz. No caso das Siemens, nós decidimos fazer teletrabalho antes de ser obrigatório. Portanto, mesmo antes da pandemia, dos casos terem evoluído. Portanto, foi a primeira coisa. Segundo,
resiliência. Portanto, as empresas têm que ter resiliência financeira para estas alturas e resiliência nas operações. Portanto, têm que saber organizar o trabalho de uma forma resiliente. É óbvio que isto difere de setor para setor. O setor alimentar é um tema, o setor turístico é outro, o setor industrial da exportação é outro. Portanto, eu estou a falar aqui de uma forma que temos que pôr aqui uma ressalva, que é depende do setor. É óbvio que o setor aeroportuário não pode aprender muito a não ser arcar com as consequências de não haver voos interpaíses, não é? Portanto, isso é uma situação muito difícil de resolver e custa muito. Não é? Mas aquelas empresas que conseguiram dar a volta foram rápidas, foram resilientes do ponto de vista da operação e da operação financeira, tiveram muita criatividade, tentaram fazer coisas novas, no fundo para ganhar a marca de share internacional, fazer exportações, trabalhar noutros projetos que estavam talvez mais escondidos e que passaram a ser muito relevantes, tiveram que se adaptar, portanto os meios informáticos, os meios de comunicação, e tivemos que fazer, talvez seria o mais importante, é enfocar naquilo que é importante. Na pandemia, nós só podemos enfocar no importante. E o que é o importante? É o Covid-19 nos nossos empregados. Temos que fazer tudo ao nosso alcance para proteger o posto de trabalho e os próprios empregados quando estão infectados do Covid. E nós, com 2.800 pessoas, tivemos mais de uma centena de empregados com Covid. Portanto, isso é muito importante focar, porque nós vamos sair desta crise, vamos outra vez crescer rapidamente logo que a pandemia for controlada, e eu assim espero, e, portanto, é muito importante focar naquilo que interessava, que é criar alternativas durante o Covid, que eu acabei de explicar, mas preparar para o futuro. Portanto, as empresas que fizeram um percurso muito consistente, tirando esta questão dos setores mais afetados, que não é muito a fazer, por exemplo, os hotéis estão fechados, não há nada a fazer, não é? Quer dizer, não havendo público, é óbvio que não se pode mudar o modelo de negócio. Mas as outras empresas, como a nossa, que estão muito ligadas a vários setores industriais, conseguiram dar a volta com este approach. E com esta nota final, terminamos agora a sua entrevista. E mais uma vez, muito obrigado, engenheiro. Muito obrigado. Pelo seu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Tomás Pinho, e muito obrigado a todos que me estão a ouvir. Tenham um resto de tarde muito boa. Muito obrigado. Muito obrigado.